Boa noite a todos. É com muito prazer que a gente começa essa live pela Sociedade Paulista de Reumatologia. Eu queria inicialmente agradecer à Sociedade Paulista de Reumatologia pela oportunidade de estar falando sobre doença reumática imunomediada na criança. Estou muito feliz de estar conversando com vocês aqui. E principalmente muito honrada de estar comigo nessa live a doutora Cláudia Saad, que é um ícone, né, da reumatologia pediátrica. Então, a ideia é a gente conversar sobre esses temas, né, de doença reumática imunomediada. Eu e a doutora Cláudia somos reumatologistas pediátricas. Doutora Cláudia Saad atua na Unesp de Botucatu. Eu atuo na Santa Casa de São Paulo e no Hospital Infantil Darcy Vargas. E ambas somos da Comissão de Reumatologia Pediátrica da Sociedade Paulista de Reumatologia. Então, mais uma vez, agradeço a sociedade, na pessoa, especialmente da pessoa da doutora Nafice. E a gente vai falar sobre um tema que é extremamente importante, né? Porque ainda existem algumas pessoas que ainda não traumática na criança, né? Então é importante a gente desmistificar isso, né? Que criança pode ter, criança e adolescente, né? Pode ter doença reumática. E a gente vai nessa conversa falar um pouquinho sobre as doenças, esclarecer dúvidas e desmistificar alguns conceitos. Eu acho que o primeiro deles é esse, né? Doutora Cláudia, bem-vinda. Boa noite, Carolina. Para mim é um prazer imenso e fico muito honrada pela sociedade nos dar essa oportunidade de falar um tópico tão importante que é a reumatologia voltada para a criança e para o adolescente. Então, Cláudia, acho que assim, acho que uma das dúvidas, né, que sempre aparece, além dessa, né, de que se existe, né, quando a gente faz o diagnóstico de uma doença imunomediada, numa criança, a primeira pergunta é essa, né? Ah, mas criança tem doença reumática? Criança tem reumatismo, né? É bem comum a gente ver isso, não é uma doença do mais velho, do idoso, né? Ou então, como que minha filha, o meu filho pegou essa doença, né? É bastante frequente a gente ouvir isso, né, Cláudia? Sim, com certeza. E na verdade isso é até um ponto muito assim sólido no conceito das pessoas que o reumatismo era voltado para artrose, osteoartrite, que são doenças do idoso. E talvez porque as doenças reumáticas pediátricas tenham um conhecimento mais recente, um reconhecimento pelo pediatra, né? Inicialmente, elas eram pouco conhecidas, chegavam até nós as mais graves, né? A gente sabe que há doenças reumáticas que permitem que a criança tenha uma vida e uma atividade e que muitas vezes o especialista examinando a criança vai detectá-las, né? Então, acho que isso tem muito a ver com o conhecimento que se acumulou sobre as doenças autoimunes na faixa etária pediátrica. E elas podem acometer uma faixa etária muito ampla, né? Isso. Que é uma dúvida, né, que sempre aparece, né, se existe uma idade que é mais frequente, né, a doença reumática, né, na criança, né, se tem uma faixa etária que é mais comum. Antigamente também, eu posso dizer isso, que desde a minha formação durante a residência, chegavam até os serviços as mais graves e na verdade, aquelas doenças que se assemelham muito às doenças do adulto. Então, a faixa etária do escolar e do adolescente, né, talvez seja a de maior procura, mas nós sabemos hoje, inclusive crianças de muito baixa faixa etária, antes dos 2 anos de idade,
podem manifestar, por exemplo, a artrite idiopática juvenil oligoarticular, que tem um início muito precoce, né? E são doenças como a IJ oligoarticular que não têm um correspondente na faixa etária do adulto, como os outros, como a artrite idiopática juvenil poliarticular, né? A artrite sistêmica, que tem o correspondente na faixa etária do adulto. Uhum. Uma outra coisa, só antes da gente continuar, só queria reforçar para todo mundo que está aqui na live que a gente está aberto aqui para as perguntas. Então, sintam-se à vontade para fazer as perguntas, tá? Voltando então, Cláudia, existem então, né, faixas etárias em que a gente tem algumas doenças, né, que são mais frequentes, né? Então, por exemplo, lúpus, né, que é mais comum na adolescência, mas que a gente pode ter, então, desde criança pequenininha mesmo, né? Desde criança muito pequena, né? Dependendo da doença. E uma outra coisa que sempre é uma pergunta, né? Primeiro, se essas doenças são como que se pega, né, a doença reumática, né? É É até contagioso, não é contagioso? reumatismo, né? Tinha a E história, pegou um reumatismo. pegou o reumatismo, é isso mesmo. Então, assim, estou lembrando essa história do pegou o reumatismo, porque, também como uma pediatra de longa prática, as doenças infecciosas, né, eram as doenças mais conhecidas e de maior, assim, familiaridade com o pediatra de um modo geral. E muita atenção se dava na formação do pediatra para as doenças infecciosas. E é importante lembrar que, embora as doenças reumáticas sejam muito parecidas com as doenças infecciosas, elas dão febre, muitas vezes elas comprometem o estado geral, fazem que a criança não se desenvolva adequadamente. Elas têm um comportamento semelhante, mas até o presente, a grande maioria das doenças não tem uma etiologia infecciosa, né? E quanto também a hereditariedade, né? A transmissão, existem hoje, nós sabemos, doenças chamadas monogênicas, que têm uma transmissão hereditária. Por exemplo, quando a gente tem o lúpus de faixa etária muito precoce, antes dos 6 anos de idade, e há também o lúpus familiar, né, que passou a ser melhor reconhecido à medida que os mecanismos dessas doenças se tornaram mais claros. Mas, de um modo geral, né, isso é uma preocupação muito grande dos pais, né? Se transmite, se pode ir para a escola, se existe uma possibilidade de transmissão de pais para filhos, né? Então, isso é uma situação muito frequente de consulta. Logo que uma criança é diagnosticada com uma doença reumática, nós esclarecermos esses aspectos, né? O contexto da autoimunidade é muito difícil, muitas vezes, de entendimento, né? Como que a gente explica para os pais que o organismo está reagindo contra seus próprios antígenos, né? Então, esse é um assunto que nós mesmos da reumatologia estamos nos familiarizando à medida, né? Não sei se você tem essa mesma impressão, Carol. Sim, a gente vê, né, que assim, agora a gente vai tendo mais, a gente consegue conhecer um pouco melhor as doenças, né, e todo o mecanismo como elas funcionam, né, e aí a gente começa a ver doenças que antes a gente não conseguia, né, não tinha esses diagnósticos, essas doenças que começam a aparecer em crianças muito pequenas, né, que tem um componente genético muitas vezes envolvidos, e quando a gente fala genético aqui, é sempre bom a gente diferenciar do genético do hereditário, né, que acaba sempre tendo uma confusão. Então, a maioria das nossas doenças reumáticas, elas têm um componente genético, quer dizer, elas têm uma predisposição para desenvolver a doença, mas isso não quer dizer que elas vão
passar isso gerações ou que herdaram de pais ou mães com alguma doença, e que com isso a gente vai tendo diagnósticos de outras doenças, né? Hoje em dia a gente tem várias outras doenças que a gente não fazia diagnóstico antes, que a gente não sabia que existia, né? E que agora elas passam a fazer parte aí dos nossos diferenciais, e que e muda, né, a nossa visão e maneira de explicar, né? Então, a gente tem que deixar claro, né, para as famílias e para os pacientes, que essas doenças elas acontecem na criança, que tem mecanismos diversos aí, e que realmente a base é isso, né? O nosso desregulação aí do sistema imunológico, levando a uma questão de inflamação e com manifestação das diversas doenças reumáticas que a gente tem, né? Nós temos aqui, Carol, o Uhum. Dr. Cláudio Lem, que está participando. Obrigada pela presença, Dr. Cláudio Lem. E temos uma pergunta de Caio Mendes. Ele pergunta que ele tem uma criança que está realizando tratamento para febre reumática. Acho que foi bem oportuna essa pergunta, porque a gente falou sobre infecções. Há Uhum. 2 anos, por outro colega, nem sempre reumato, porém não preenche critérios, nem hoje, nem previamente. Que eu faço? Suspendo o tratamento? Então, né, a febre reumática é uma dessas doenças que acaba se fazendo um diagnóstico muitas vezes, né? Muito comum o paciente chegar no consultório, no ambulatório, com diagnóstico de febre reumática, e a gente sempre tem que tomar esse cuidado, né? Porque às vezes esse diagnóstico de febre reumática foi feito só porque colheram o exame, o ASMO, e esse ASMO veio positivo. E aí acaba se fazendo o diagnóstico de febre reumática. Então, isso que ele está falando, né, o Caio, em relação a preencher os critérios, é uma coisa que a gente tem que fazer, né? Então, a gente tem que ver se essa criança realmente preenche critérios e lembrar que a gente tem manifestações articulares, cutâneas, neurológicas, cardiológicas, né, na febre reumática, que ela é desencadeada, né? Ela acaba sendo iniciada aí através de uma infecção que a gente estava falando, né? Então é uma infecção por uma bactéria que é o Streptococo, e para eu fechar esse diagnóstico, né, para eu falar que essa criança tem febre reumática, ela precisa ter outras manifestações além desse exame positivo, que é bastante comum a gente ver. O paciente começou com uma dor e essa dor colheram asno, aí o asno veio positivo e começa a tratar. Então, se a gente não preencher o critério, quer dizer, essa criança não tem um quadro de artrite ou uma poliartralgia, ele não tem um comprometimento cardíaco, não tem alteração neurológica cutânea, realmente não tem porquê, né, a gente manter o tratamento que é a profilaxia com a penicilina benzatina, né? E nós temos outro assunto relacionado também, e foi muito bom nós mencionarmos as doenças infecciosas, mesmo o pediatra sendo assim mais familiarizado com as infecções. Então, nós temos uma outra pergunta de Rita Santos. Recentemente, meu filho teve escarlatina e a médica do hospital disse que, se não tratada corretamente, poderia virar febre reumática. É isso mesmo? E ela tem uma pergunta anterior, que a febre é algo comum em crianças pequenas, principalmente idade escolar, e se seria recomendado uma consulta com o reumatologista ou algum exame específico da reumatologia, alguma recomendação? Achei bastante interessante. Uhum. Então, assim, febre é um sintoma bastante frequente, né, nas nossas doenças reumáticas, né? Então, lembrar que a febre, na maioria das vezes, ela está relacionada mesmo ao processo infeccioso, é muito mais frequente, mas a gente tem várias doenças inflamatórias, né, reumáticas, que cursam com febre, né, que podem cursar com febre. E aí é importante a gente ver, né, aqui, mais uma vez, é importante a gente ver a história dessa febre, né, a gente ver que manifestações que essa criança tem, que tipo, como é essa febre. Então, isso tudo é importante antes da gente sair
pedindo os exames, né? Que sempre tem aquela ansiedade da solicitação de exames, né? Achando que o exame ele vai fechar esse diagnóstico, e é muito importante a gente lembrar que mais importante do que os exames é a história clínica, né, dessa criança, caracterizar bem isso daí para a gente ver se realmente tem possibilidade de ser algum quadro reumatológico. Em relação à febre reumática, a febre reumática ela é, né, desencadeada aí a partir de um processo infeccioso, que é a infecção pelo estreptococo, só que geralmente é uma infecção de vias aéreas, né? Na maioria das vezes é uma infecção de vias aéreas, levando ao quadro de febre reumática. Né? É muito difícil, né, menos frequente, a gente ter lesões cutâneas levando a febre reumática, né? E é importante aqui, então, assim, já que ela começa a partir de uma infecção, né, do estreptococo, a importância do tratamento adequado da infecção por estrepto. Né? Então, a gente fazendo esse tratamento adequado, aquela amidalite que chega no pronto-socorro, né, tratando de forma correta, eu vou evitar mesmo, porque a pessoa para ter febre reumática, ela também precisa ter a predisposição. Então, não é qualquer pessoa que vai ter febre reumática. Tem que ter essa predisposição mais a infecção. Se eu trato essa infecção, eu consigo evitar, né, o desenvolvimento da febre reumática. Essa questão da escarlatina é muito importante, eu achei muito oportuna essa pergunta, porque nós estamos habituados, muitas doenças infecciosas são mimetizadoras, elas parecem com algumas doenças reumáticas, por exemplo, a doença de Kawasaki, quando a criança é abaixo dos 5 anos, onde a probabilidade é maior, ela dá uma manifestação cutânea muito parecida com a escarlatina. Então, isso é importante porque o reumatologista, ele está mais afeito ou mais familiarizado com essas diferenças, né? E também nós temos que considerar que algumas doenças reumáticas, como a artrite idiopática juvenil sistêmica, também mimetiza, de certa forma, algumas doenças infecciosas. Primeiro, porque ela dá febre muito alta. Então, a pergunta sobre a febre. Existe febre e existe febre. A característica mais importante da febre de algumas doenças reumáticas é que a febre é alta, ela tem uma característica muito peculiar quando se registra a febre ao longo do dia. É uma febre que lembra muito as infecções, porque a criança tem calafrios e muitas vezes, durante esse pico febril, ela tem manifestações cutâneas. E essas manifestações cutâneas, que podem parecer com a escarlatina ou com outra doença infecciosa, né? E a evolução dessas doenças é que dá a grande dica para o especialista, né, desse diagnóstico diferencial. Então, aí vem também uma outra questão relacionada, né, pelo fato das doenças reumáticas se parecerem muito com outras doenças, né, o reconhecimento, como é que manifesta? Se a gente fosse pedir uma dica para a doutora Carolina, como que eu reconheço sinal e sintoma, né? E como que eu identifico? Nessa pergunta vem embutido exames. A gente tem que fazer exames? Ou a gente precisa fazer um bom exame clínico? Acho que a gente tem que fazer uma boa história clínica. Então, essas características que você falou da febre, o tipo de febre, o quanto, a temperatura dessa febre, os horários que essa febre aparecem, né? A história clínica, ela é extremamente importante, porque ela vai ajudar a gente a caracterizar.
E o exame físico é extremamente importante, né? Então, muitas vezes, com a história clínica e o exame físico, a gente já consegue alguns diagnósticos. Em relação aos sintomas, né? Então, assim, a gente tem várias manifestações, porque na maioria das vezes, essas doenças reumáticas imunomediadas, elas são multissistêmicas, né? Então, eu posso ter diversas manifestações clínicas aí, vários sinais e sintomas, né, que são bastante variáveis, mas assim, pacientes que têm uma febre prolongada, que a gente não consegue achar um foco para essa febre. Uma criança que tem quadros articulares, né? Não só a dor, mas principalmente quando a gente tem processo inflamatório, inchaço, calor, né? Vermelhidão, alterações cutâneas, né? Como você mesma falou, né? Então, muitas das nossas doenças, elas se manifestam com lesões cutâneas, sejam associadas à febre, como na IJ sistêmica, no Kawasaki, que a gente pode ter, o lúpus, né? Que tem diversas manifestações cutâneas aí que a gente pode ter, as mais variadas, né? Alterações, muitas vezes o quadro de doença reumática imunomediada começa com alterações neurológicas, né? Coreia, né, movimentos involuntários, crises convulsivas, né, alterações renais que essas crianças podem ter. Então, às vezes, no exame de urina aparece lá um sangramento, uma perda de proteína. Então, as manifestações, elas são as mais variadas possíveis, né, as manifestações clínicas. E aí a importância da gente fazer uma história clínica bem feita, né, com detalhes, caracterizando bem, para a gente direcionar para os exames laboratoriais e de imagem, né? Então, muitas vezes a gente vai precisar sim dos exames subsidiários, né? Então, exames laboratoriais, exames de imagem que vão me dar o confirmar ou descartar aquela hipótese diagnóstica que a gente está fazendo. E aproveitando ainda o chamado Reumatips, Hum. a gente vai gravar dentro de alguns dias, né, um vídeo sobre algumas dicas, né? A sociedade tem uma atividade que é chamada de Reumatips. Então, se a gente pudesse dar, assim, em poucas linhas, né? Que é bastante específico para uma doença reumática pediátrica. O sintoma mais frequente de todas as doenças reumáticas que nós conhecemos é a artrite, né? A artrite, muitas vezes, ela se manifesta, e principalmente nos joelhos, né? Com edema, com dificuldade para movimentação. Mas se tem uma dica que a gente deve observar e que os pais e professores devem observar, é que muitas vezes a rigidez de repouso, que corresponde à rigidez matinal tão conhecida nas doenças reumáticas do adulto, na criança, dependendo da faixa etária, ela se manifesta de forma muito sutil, né? Porque as doenças reumáticas autoimunes, elas são mais crônicas, elas duram mais tempo. Então, é aquela criança que começou a ficar preguiçosinha, não quer fazer, recusa atividade, né? Para levantar de manhã, muitas vezes ela não quer levantar da cama, para passar aquele período em que, na verdade, as articulações e as juntas ficam como se congeladas, né? E muitas vezes, né, nos afazeres do dia a dia, a família não percebe. Muitas vezes quem vai observar isso é a professora na escola. Que hora que senta, a hora que se levanta. Então, a lentificação dos movimentos, né? O reconhecimento seria o reconhecimento mais precoce da artrite crônica. Por quê? Quando as articulações incham, ficam com derrame, existe uma tendência também no meio pediátrico de encaminhar para o ortopedista, pensando que a criança caiu, traumatizou, né? E como a criança é muito ativa, principalmente, né, do pré-escolar e do escolar, são em folguedos, em brincadeiras, sempre se imagina que seja um trauma, né? Então, isso que a Carol mencionou sobre a história, na verdade, a nossa história, ela é um pouco mais investigativa, no sentido de já
captar aquilo que muitas vezes os pais podem não perceber em primeira instância. Então, a febrícula, a febrezinha que vem à tarde, que deixa a criança mais molinha, mais cansada, mais fadigada, isso é outra dica que eu daria para pais e médicos irem atrás. E lembrar, né, Cláudia, que às vezes podem começar com sintomas muito inespecíficos, né? Às vezes pode começar aquela criança que vem perdendo peso, que está ficando mais fadigada, né? Que está menos animada, que não quer participar das brincadeiras, né? Então é uma coisa que tem que chamar atenção para a gente lembrar, né, das doenças reumáticas imunomediadas também, né? Aí, Cláudia, eu acho que uma outra coisa é uma pergunta que é bastante frequente, né, pelos pais e pela família, em relação a tratamento dessas doenças, né? Então, sempre a pergunta é: essas doenças elas têm cura? Tem como tratar? É sempre comum, né? A gente vê essa. Depois do diagnóstico, a próxima pergunta é essa, né? É um assunto muito difícil para conversar. Primeiro, porque de antemão nós não conseguimos ter uma previsão da duração dessas doenças, né? Se nós estivéssemos há 25, 30 anos atrás, né, onde a quantidade de tratamentos disponíveis era muito pequena, né, seria mais difícil ainda responder essa pergunta. Mas hoje a gente tem disponibilidade de tratamento. O tratamento das doenças reumáticas, de modo geral, ele é feito no chamado passo a passo, tá? Como os degraus de uma escadinha. Por quê? Porque cada criança, cada adolescente responde de uma forma ao tratamento. Às vezes, com a mesma doença, tem respostas diferentes ao tratamento. Então, assim, o planejamento de tratamento, muitas vezes na nossa área, ele é muito individualizado, né? Nós costumamos dizer que hoje nós temos perspectivas muito boas de remissão. Remissão é manter a doença sob controle. Mas a chamada cura biológica ainda é difícil de se prever, nós não temos um exame, um marcador que vai dizer que essa doença foi tratada, foi curada, não vai voltar mais. Em relação ao adulto, a criança tem maior probabilidade de remissão, né? Isso já é um ponto bastante positivo, né? Mas de antemão, quando nós temos o diagnóstico, o primeiro passo é discutir com a família quais são esses passos a ser dados, essa escadinha a subir e o que nós temos disponível de tratamento. E é muito importante antecipar que essa resposta ela pode ser pronta, imediata. Em geral, a criança, pela plasticidade do desenvolvimento, ela tende a ter uma resposta melhor. Mas nós não conseguimos, de antemão, prever quem vai ter a melhor resposta, né? Então, é importante que seja dialogado, que seja revisto pelos pais, consultados as fontes, né, mais adequadas do ponto de vista de esclarecimento. E tem hoje muito texto voltado para os pais e para os pacientes que podem dar essas dicas para cada uma das doenças reumáticas. Então, nós estamos falando de uma forma geral, mas nós temos um número muito grande de doenças em que temos que tratar e elas têm um comportamento semelhante em relação ao tratamento, né? Então, a gente está sempre atrás do tratamento novo. Hoje em dia, os ensaios clínicos são realizados em todas as faixas etárias, de tal forma que há possibilidades inúmeras de regulação de novos medicamentos, de medicações antirreumáticas, de tratamentos biológicos, e a atualização disso está trazendo uma perspectiva muito boa em relação ao que se tinha 25, 30 anos atrás.
E aí, Cláudia, acho que uma outra coisa que é importante a gente falar quando a gente está falando de tratamento é em relação à adesão ao tratamento, né? Então, a gente está falando de doenças crônicas, né? Doenças que a gente vai ter, né? Esse paciente vai ficar tratando muitas vezes durante muito tempo. Então, a adesão é uma coisa super importante da gente revalidar, né? Com essa família e com esse paciente. E aí a gente esbarra em uma outra questão também, que é, dependendo da faixa etária, isso pode ser muito complicado, né? Quando a gente fala, principalmente em adolescentes, né? E a gente tem várias doenças que ocorrem mais nessa faixa etária, né? Então, a gente sabe que é difícil, primeiro, abordar essa questão da doença em si com o paciente, né, adolescente, é muito complicado. E, além disso, a gente tem a questão da adesão desses pacientes, né? Que é bem, muitas vezes acaba sendo complicado, principalmente quando esse paciente melhora, né? E Nós aí a uma, gente. uma questão pelo André Furui, ele fala assim, é tão difícil tratar o adolescente porque é exatamente em cima desse assunto que às vezes o adolescente não quer ir no médico. Só aproveitando a deixa para a gente responder a essa pergunta, e quando o adolescente não quer ir no médico, como que nós fazemos? Aí é bastante complicado. O que a gente tenta fazer, eu acho que a melhor coisa é tentar conversar, né? Eu acho que conversar e explicar, né? Eu acho que a relação aqui, médico-paciente, tem que ser extremamente aberta e muito. Você tem que ter um vínculo muito bom, É né? dar espaço, né? Dar o espaço para o adolescente. Para ele manifestar Ele não e quer esclarecer. a alça dos pais, ele quer a sua individualidade. Individualidade. Então, a gente tem que dar esse espaço, conversar, explicar todas as questões envolvidas, né? Riscos, complicações, efeitos colaterais, isso tudo acho que a gente tem que conversar bastante para que e mostrar, né, a necessidade disso. Então, muitas vezes, realmente, é muito difícil, principalmente quando o paciente começou a tratar, depois ele melhorou, aí começam a aparecer efeitos colaterais, e aí essa criança acaba parando, né? A adolescente acaba parando de fazer o tratamento, e isso acaba complicando. E também tem uma outra questão ligada à adolescente. Caio Mendes novamente pergunta: quando uma criança ou adolescente teve uma doença reumática, ela tem maior probabilidade de desenvolver a forma do adulto ou até outra doença reumática imunomediada? Então, assim, a gente tem, geralmente a criança tem a doença juvenil e ela vai levar essa doença juvenil para toda a vida, né? Então, por exemplo, quem tem artrite idiopática juvenil, ela vai ter artrite idiopática juvenil mesmo na fase adulta, né? O que às vezes pode acontecer, isso a gente sabe que pode, é ter associação de outras doenças autoimunes, né? Uma poliautoimunidade. Então, a gente pode ter pacientes que tem uma doença autoimune e que evolui com outras doenças autoimunes associadas. Isso a gente pode ver. Mas em relação a ela levar para a forma do adulto, não. Normalmente a doença da criança, ela vai ter essa doença mesmo na fase adulta. E aí a importância de fazer a transição, né, adequada dessa criança, né, da saída da reumatologia pediátrica e a entrada no reumatologista de adulto, né? Então, essa conversa tem que ser bastante importante, né? O reumato adulto, ele tem que estar preparado para receber essa antiga criança que agora vai ser um adulto, né? Mas a doença, ela continua sendo a mesma. E, na verdade, assim, esse é um dos assuntos mais discutidos hoje na atualidade, é a chamada expressão diferente na criança em relação a doenças que já são consagradas e conhecidas na faixa etária do adulto, tanto adulto jovem quanto adulto idoso. Então, um exemplo clássico disso é a artrite idiopática juvenil, artrite reumatoide. Nós, no início da investigação da reumatologia pediátrica, a gente ficava sempre procurando o fator reumatoide para ver se
era artrite crônica. E, na verdade, a expressão é semelhante do ponto de vista de acometimento articular, contudo, os elementos biológicos, biomarcadores da artrite idiopática juvenil, elas são diferentes. Por exemplo, a artrite psoriásica, o adulto e a criança podem ter a associação da artrite com a psoríase, mas a expressão dessa doença varia de acordo com a idade. Né? Então, se é a mesma doença, nós temos algumas semelhanças clínicas, mas nós ainda não temos todo o conhecimento da biologia para dizer que se são as mesmas doenças. Né? O que hoje nós temos e de mais produtivo é que tanto reumatologistas pediátricos quanto os reumatologistas clínicos do adulto, eles trabalham integrados. Então, essa questão da transferência de cuidados, tomando-se o devido cuidado para fazer a transição de forma adequada, conhecendo os dois lados dessa expressão diferente dessas doenças, é muito importante. Essa integração com os serviços do adulto e assim também nós vamos acumular conhecimento. Quem sabe nos anos que se seguem, a gente vai ter alguma resposta mais clara. Aqui temos isso sobre o lúpus. Quantos? Isso sobre o lúpus. Cida Barroso pergunta sobre o lúpus. É um pouco genérico, mas Então, para falar lúpus, acho que a gente conseguiria falar uns 2 minutinhos, Carol, que vem de um serviço que tem assim, uma história com o lúpus, né? Com as manifestações, o reconhecimento, o tratamento. então, acho que assim, quando a gente fala em lúpus, ela é o protótipo daquela doença multissistêmica, né? Qualquer órgão pode estar comprometido no lúpus, e pode ter N manifestações, né? Hoje em dia a gente sabe dessa questão do lúpus monogênico, né? Então, do lúpus que acontece na criança menor. Então, até pouco tempo a gente tinha uma ideia de que o lúpus era acometia aquele adolescente, geralmente, né? Na faixa etária de adolescente, puberdade, pré-puberdade. Hoje em dia a gente sabe que podem existir, menos frequentemente, mas pode ter lúpus em crianças menores, né? A gente sabe, e aí a questão genética ela tem um papel maior. Em associação ao lúpus, a gente tem a questão hormonal, a gente tem a questão da fotossensibilidade, a gente tem a questão genética. Eu tenho vários fatores aí que estão envolvidos no desenvolvimento do lúpus, e as manifestações são as mais variadas, né? Então, qualquer órgão pode estar comprometido e ele tem que entrar no diferencial, né, de muitas manifestações clínicas. Né? Na criança, o lúpus ele tende a ser mais grave, né? Ele acomete órgãos mais nobres, né? Então, rim, sistema nervoso, o lúpus na criança ele é um pouco mais agressivo, então a gente tem que ser um pouco mais agressivo no tratamento também. Mas hoje em dia, com as medicações, né? Com o arsenal terapêutico que a gente tem uma resposta muito boa no tratamento, né? Dessas crianças. Então, o controle da doença e a importância não só do tratamento medicamentoso, mas de tudo que envolve, né, esse outro lado que vale não só para o lúpus, mas para as outras, né, questão de dieta, questão de fotoproteção no caso do lúpus. Então a gente tem hoje em dia a gente consegue um tratamento que dá uma resposta boa, um controle da doença, mantendo essa criança mais controlada, né? Temos uma outra questão relacionada ao lúpus também. Priscila pergunta, doutora, podem ocorrer nódulos pulmonares no lúpus como expressão de doença e não como sobreinfecção? Respondendo essa pergunta da Priscila. O comprometimento pulmonar no lúpus, né, ele é bastante variado, o mais frequente que a gente vê realmente são a questão de pleurite, né, que é mais frequente a gente ver, mas a gente pode ter comprometimento parenquimatoso nesse lúpus.
Geralmente, a gente tem processo infeccioso, na maioria das vezes, né, é processo infeccioso mesmo, né, que a gente encontra quando a gente pensa esses nódulos, e no nosso meio a gente tem que pensar em tuberculose, né, é muito importante a gente lembrar disso, são Diferencial, imunossuprimidos. porque o paciente toma glicocorticoide em dose alta, Opa. muitas vezes tempo de investigar. Então, acho Uhum, que é fundamental esse diferencial. uhum. Deixa eu ver o que mais. Sobre o lúpus, eu gostaria também de dar uma chamada, porque a pergunta foi um Ampla. pouco geral. Acho que uma coisa importante, e como pediatras, nós sabemos que a expressão do lúpus na criança e no adolescente é uma expressão assim mais intensa. Então, o lúpus da criança e do adolescente preocupa mais porque ele se apresenta de forma mais grave, ele tem maior probabilidade de nefrite, ele tem uma expectativa de um longo curso de doença ao longo da vida, né? Então, assim, como pediatra, é importante que a gente faça em todas as etapas as mesmas considerações, por exemplo, que a gente faz para artrite, em termos de tratamento, de preservação de órgão, de medidas e dietéticas, de exposição ao sol, que podem ter uma influência importante no curso da doença, além do estilo de vida saudável, que é muito importante que a gente trabalhe e converse sobre isso, e perspectivas de tratamento, que hoje nós temos também uma maior probabilidade de ter tratamentos mais adequados para a criança, tanto para o lúpus não nefrítico como para a nefrite, e estadiamento, monitorização e perspectivas em longo prazo, né? Então, isso também foi um campo em que a reumatologia pediátrica contribui, né? Porque desde as idades mais precoces até o adolescente, onde também a gente tem muitas questões relativas à adesão, à refratariedade, né? E vem sempre a questão de adesão, né? Que o adolescente não quer tomar glicocorticoide, que é o principal tratamento, por causa das alterações de imagem corporal. Então, são questões difíceis e que nós estamos assim preparados, né? E eu acho que pode gerar mais reumatips. Nós estamos já chegando no final. Acho que vão ter muitas perguntas. Agradecemos por todas as perguntas, né? Mas também pego essa dica para que nós tenhamos outras oportunidades de conversar. Agradecemos imensamente a todos que entraram na live e fizeram perguntas, colegas que estão aí. Estou vendo uma colega minha de turma, Vera Gandra. Obrigada, Vera, pela presença, doutora Nafice, que nos agradece. Nós também agradecemos imensamente a oportunidade. E o espaço, né, da reumatologia pediátrica que a Nafice e a sociedade estão dando para a gente, né, Cláudia? Portas abertas e muita luz na reumatologia. E só temos a agradecer, assim como agradecemos a todos os presentes. Marcelo, obrigada pela presença. Tem um palminho, Fabiola. né? Foi a minha primeira live, eu fiquei um pouco nervosa, mas eu me sinto agora com todas essas pessoas muito em casa. Obrigada, Carol, pela chance de trabalhar com você esta noite. Obrigada, obrigada a todos, obrigada à Sociedade Paulista de Reumatologia, obrigada a todo mundo que esteve presente na live, obrigada, Cláudia. E aí eu acho que a gente pode estar encerrando, então, nossa live, tá bom? Só lembrando dos reumatips aí que vão aparecendo aí, tá bom? Tchau, boa noite.